Fala galera, hoje nós vamos ver a semiótica aplicada em marketing. Estudo das interpretações. Usando o exemplo de um livro, podemos visualizar facilmente a diversidade de interpretações que um texto pode gerar. Vamos supor que o grupo de dezenas de pessoas tem preferência por obras do gênero literário romance e resolveu comprar a nova publicação de um renomado autor desse estilo. É notório que, apesar do interesse inicial em comum, a interpretação do significado por parte de cada um desses leitores seja diferente. Isso se explica basicamente pela bagagem de vida dessas pessoas, incluindo aqui elementos sociais e culturais. Estudar essas interpretações é importante desde que a segmentação da estratégia, especialmente em relação a direcionar esforços para atrair o público que mais se identifica com a sua proposta, até entender os pormenores que fazem a venda acontecer. Cores, imagens, formato de texto, linguagem escolhida. Todos eles são símbolos que fazem parte da elaboração de diversas etapas do marketing, que vão desde a identidade visual até a veiculação de campanhas em mídias variadas. Para realizar um levantamento que englobe tanto a proposta da empresa como a capacidade de atingir o público, é preciso unir uma série de estratégias, sendo que todas elas têm elementos específicos de funcionamento. Despertar interesse do público e fazer com que ele tome uma ação positiva pode ser de diversos modos. Desde conquistar uma visita ao seu site, uma curtida à sua página, uma visualização do seu vídeo, ou até mesmo com a compra de um produto ou um serviço. Porém, apesar de uma possível semelhança inicial, essas ações se diferenciam por uma série de fatores, e a semiótica ajuda a compreender isso. Alguns fatores de diferenciação são a forma do significado, como dá o surgimento desse significado e qual é o impacto que ele causa. Essa é a propaganda de um produto capilar, onde, além da identificação visual, nós temos a pergunta: com medo de perder seu cabelo? Nessa imagem, mesmo com nenhum tipo de texto, podemos compreender que o teor de gordura do produto é baixo, representado justamente pelas batatas em formato de gangorra, ou seja, nos dando a ideia de que o lado que o produto se encontra está mais leve do que o lado sem o produto. Análise de concorrência. Trazendo a semiótica para um lado mais mercadológico, podemos utilizá-la dentro do processo de mapeamento da concorrência para tentar entender a posição das outras empresas do seu nicho e perceber melhor o significado das suas ações. Mas como isso pode ser feito? Exemplificando de maneira simples, recorrer aos canais principais dessas empresas, como o site e as redes sociais, é necessário para fazer uma boa análise sobre o conteúdo apresentado por eles, o efeito que está causando e como isso se diferencia da forma com que você está utilizando essas mídias. Utilizando o site como exemplo, vemos que é de extrema importância observar o conteúdo apresentado por eles, pois por meio disso você é capaz de ver o que está caindo no gosto do consumidor e o efeito que esse serviço está causando, as formas em que o concorrente fornece esse serviço ou produto por meio do site e como isso se diferencia da forma com que você faz as mesmas coisas por meio das suas mídias. E dessa forma, se utilizando dessas informações, você pode montar uma boa estratégia para competir. Indo muito além do processo de compra e de venda, a geração de valor é o principal elemento que a maior parte das empresas busca hoje em dia. Considerando essa necessidade, como a semiótica pode nos ajudar? É simples. A definição de experiência positiva é meramente uma questão interpretativa, sendo que alguns elementos contribuem para a maior parte do processo, enquanto outros fazem o que falta para a constituição da opinião final.
A satisfação do consumidor em grande escala envolve diversas variáveis e é algo totalmente interpretativo, o que reforma a importância de utilizar a semiótica para compreender todos os fatores envolvidos nesta equação. Por mais que existam alguns elementos em comum ao deixar um cliente satisfeito, ir além e compreender os pormenores que ultrapassam a barreira da análise genérica permite identificar mais rapidamente o que ocasiona a satisfação e como aumentá-la. Now we're back in the living room. And now, bedroom. And